Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Que Deus abençoe o sábado de vocês. Que seja um sábado incrível de descanso para quem for do descanso, de trabalho para quem estiver no trabalho, de mesa, de família sentada à mesa, de boas gargalhadas e de muita presença do Pai. Compartilhar meu devocional com você. Hoje a gente vai ler Lucas 14 e o versículo é 28, mas eu queria ler para você a partir do 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem riram dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Acredite. Acreditar não é uma jornada fácil. É dizer simplesmente você precisa acreditar é insuficiente, pois diversos obstáculos impedem a fé de se desenvolver. Questões familiares, desilusões, falta de confiança e preconceitos podem ser barreiras que buscam inviabilizar a fé de uma pessoa. A decisão de crer requer coragem, confiança e um conhecimento profundo de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Porque a fé, ela se manifesta quando vamos além da zona de conforto. A fé se manifesta além da nossa zona de conforto. Pedro, um discípulo de Jesus, experimentou isso ao caminhar sobre as águas. A sua fé inicial permitiu esse feito extraordinário. Mas ao desviar o olhar para os ventos contrários, ele quase afundou. Eu acredito que a fé deve ser construída e desenvolvida por meio das experiências que vivenciamos. A cada intervenção de Deus que experimento em minha vida, eu sinto-me que ainda mais encorajado para seguir adiante com a fé ainda mais ousada. Tudo, porém, precisa de um ponto de partida. Assim como ao começar a se exercitar em uma academia, você não espera um resultado imediato, mas que ele irá aparecer após meses de dedicação, com fé não é diferente. Todos os grandes passos de fé que damos em nossas vidas sempre precisam ser apoiados em confiança em Deus, pois ao vermos que ele já tinha feito aquilo que aconteceu no passado, é possível enxergar que o novo desafio seria apenas como dar mais um passo. E convido você a dar um passo de fé a partir de hoje. Rompa com a estagnação. Rompa com a estagnação. E se afaste daquilo que tem desviado o seu foco ou abalado a sua confiança em Deus. Lembre-se de tudo aquilo que o Pai já fez por você e ancore as suas esperanças na fidelidade dele. Dê passos de fé e veja o mar se abrir diante da sua vida. Dê passos de fé e veja o mar se abrir diante da sua vida. Para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. Uau! Incrível, né? A palavra de hoje fala para que nós mantenhamos a nossa fé. Eu acho que é um desafio, né, gente? Ainda mais nesse mundo caótico que estamos vivendo. Manter a nossa fé, principalmente alinhar o nosso coração com o Pai. Porque manter a nossa fé é a primícia para que nós consigamos exercer os mandamentos, ensinamentos, princípios e valores que o nosso Pai nos ensina. Porque é muito fácil eu demasiadamente dizer, mas fulano faz, fulano é assim, ciclano conseguiu dessa forma, e tá todo mundo andando em uma direção e nós termos que andar na contramão.
nós temos que exalarmos Cristo por onde nós formos, mesmo sendo confrontado, apontado, questionado. Isso é fé. Isso é fé. No decorrer do versículo, no finalzinho dele, ele fala sobre a importância do sal, né? Que o sal, ele tem um papel importantíssimo, que é temperar o alimento, mas quando ele perde o sabor, ele não vale de nada. Ele é jogado fora. Ele é jogado fora sem nenhum peso no coração, né? E assim como a imaturidade e a irresponsabilidade que foi ressaltada aqui no versículo 28, desse homem que queria construir uma torre e não teve diligência, não teve disciplina. Ele não é o discípulo do Pai. O rei que vai para a guerra e também não se organiza para saber qual é o tamanho do exército opositor também não é discípulo do Pai. Aquele que ama pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, periquito mais do que ama a Deus não é discípulo do Pai. Então, que dessa passagem de hoje nós possamos compreender em qual lugar nós estamos. Se nós estamos mantendo um nível elevado de fé, se nós somos verdadeiramente discípulos do Pai, se nós estamos realmente com as nossas âncoras alinhadas a Ele, se nós estamos distante do Pai. Se o nosso coração está nele, se a nossa mente está nele, se a nossa alma está nele. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Quando eu estou assim, com a minha fé pequenininha, eu lembro do que Deus fez no Davi. Já partilhei com vocês. E aquela experiência com o Senhor foi algo tão extraordinário, sabe? Porque aqueles 28, 30... não me recordo bem exatamente a quantidade de dias que ficamos no hospital e eu fiquei com ele todos os dias. O meu irmão ia dormir com ele no final de semana para eu vir em casa tomar um banho aos domingos e eu ia à igreja aos domingos. E quando eu orava pelo Davi, um dia ele disse, mamãe, ele chorava e dizia, mamãe, os anjinhos estão aqui, os anjinhos estão aqui. E eu sabia que o Senhor ia trazer a restauração do meu filho. Eu sabia, porque ali no chão daquele hospital do banheiro, eu selei uma aliança com o Pai. Ali a gente gerou uma relação de filha. Ali eu entreguei para Ele a minha dependência e eu disse, ei Deus, se o Senhor me deu o Davi, por que o Senhor vai autorizar tirá-lo? Porque o médico tinha falado que ia precisar do UTI móvel para levar o Davi para Brasília, não tinha UTI móvel. Se a síndrome chegasse na função respiratória dele, aqui não tinha UTI, não ia ter suporte para Davi. E ele estava muito preocupado, essas foram as palavras do neurologista. E eu passei a noite, a madrugada todinha de joelho ali no banheiro daquele hospital. E eu clamava, e eu chorava, e eu sentia dores absurdas. O Davi tomava medicação às 4 horas da manhã e a enfermeira de manhã compartilhou comigo. Disse, Estela, eu ouvi o seu pranto, não quis nem incomodar você, porque eu sou mãe, eu imagino o tamanho da sua dor. E ali, assim como Davi fez, né? Ele clamou 7 dias pelo filho que estava doente. Ele clamou, ele jejuou, ele fez o que deveria ser feito. Mas quando não tinha mais o que fazer, ele lavou-se, vestiu novas roupas e prosseguiu. Ele não procrastinou. E ali, 5 e pouquinho, eu me levantei, tomei um banho. Eu recebi o milagre do Senhor naquele dia. E disse, eu entrego a ti, Pai. Eu entrego a ti. Está entregue a ti. E o Davi passou a não piorar mais, sabe? Ele não melhorava, mas não piorava, igual estava acontecendo
Aí, acho que 2 ou 3 dias depois, o intestino do Davi funcionou, sabe? Depois de 18 dias. Meu Deus, eu nunca agradeci tanto a Deus por um cocô. E disse, oh mamãe, eu fiz cocô, mamãe, eu fiz cocô. E por um passo de fé, eu, a minha igreja, a minha família, acreditamos no milagre do Senhor. E foi algo extraordinário, porque os médicos falavam que não tinha muita explicação, assim, deles não ter ficado com nenhuma sequela, por mais que a Guillain-Barré não deixe sequelas, mas era algo muito atípico. Mas a fé, ela move coisas extraordinárias. E hoje eu queria incentivar você a dar um passo de fé diante das suas dores, as suas mazelas, aos seus desertos, às suas noites de escuridão, diante das suas dificuldades, diante da sua crise financeira, sua crise conjugal, sua crise familiar, a sua crise emocional, diante da sua vida profissional, diante dos seus sonhos. Dê um passo de fé. Mantenha nele, mantenha a esperança firmada. Tenha certeza que você é sal, que você é sal dessa terra, que você possa ser um instrumento do Pai. E assim, você trabalhando para o Senhor vai cuidando das suas coisas, e as coisas vão acontecendo, e o deserto vai ficando para trás, e você vai olhar para o horizonte e vai ver a nova estação chegando em sua vida. Isso não nos deixa inertes de que o deserto volte, de que noites escuras aconteçam novamente. Não é sobre estarmos imunes a essas coisas acontecerem, mas é estarmos firmados em fé, firmados na identidade de filho, firmados na certeza que nós somos filhos de um Pai inabalável e que tem um amor imensurável, que tem um zelo, um cuidado por nós, que não há tamanho, altura e nem profundidade capaz de medir esse amor por mim e por você. Que nesse dia a sua fé se torne, seja e permaneça inabalável. Você é um filho amado do Pai, nunca esqueça disso. Deus te ama. Excelente dia. Shalom. Vou comprar meu café.